Bom, dimensões inconsciente e relacional. A conjugalidade apresenta duas dimensões. Em relação aos aspectos inconscientes, o que nós vamos observar? Fantasias projetadas, naturalmente, né? Eu quero, gostaria, né? Desejos e expectativas pessoais que cada um o que espera satisfazer com a relação conjugal, porque é assim, né, gente? A gente entra na relação conjugal cheio de expectativa, quero isso, quero aquilo outro, quando eu casar isso vai acontecer, quando eu tiver uma namorada aquilo outro vai acontecer. Outra dimensão, cotidiano da relação, tá? Que é o que? O modo como os parceiros interagem. Então a gente está falando aí da esfera mais... essa que a gente vê, padrão de comunicação, regras de relacionamento. Agora, eu trouxe aqui um outro gráfico das mesmas dimensões, olha só. A gente pode ver essas duas esferas da seguinte forma. Aqui são os aspectos inconscientes e aqui dentro dos aspectos inconscientes, o cotidiano da relação. Tá? Essas são as mesmas dimensões que eu trouxe no slide anterior. O que isso aqui significa? Significa que o cotidiano da relação é o resultado dos aspectos inconscientes. Tá? Então, a gente não é só, mas é muito impulsionado por esse aspecto inconsciente. Por isso que aquele autor, Ruffiot, ele fala o seguinte: qual é a natureza dos conflitos? Natureza, raiz. De onde vêm os conflitos? Dos aspectos inconscientes. O jeito que o casal está ligado, vinculado, tá? Aliançado um com o outro, tá? Na palavra, o que o casal vai trazer? Eu faço porque ela, eu deixo de fazer porque ele. A palavra está sempre referendada ao outro e ao comportamento do cotidiano, tá? Só que quando eles começam a aprofundar a reflexão, sim, a gente vai ver esses aspectos inconscientes aí motivando aquele tipo de comportamento. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho, que isso aqui é muito importante, a formação defensiva dos casais. Eu falei isso num daqueles arranjos do eu conjugal. Nem todas as relações se desenvolvem de forma harmônica. Em algumas relações, há uma predominância das características de um dos parceiros em detrimento, olha só, das características do outro. Então, essas duas esferas, elas significam o seguinte, que a gente tem duas pessoas e que estão posicionadas na conjugalidade dessa forma, tá? O que aparece no cotidiano? Só a esfera da frente, essa meio acinzentada aí. A outra pessoa que teria a cor amarela, ela vai aparecer menos no cotidiano do casal, tá? Isso significa assim, utiliza-se mais de si em detrimento das características do outro, tá? Como eu falei, isso é só um gráfico, a gente pode atribuir a esse gráfico vários variantes aí, variedades, situações diferentes do cotidiano. Mas, vamos lá. Uma das funções da conjugalidade seria a defesa da eclosão de conflitos intrapsíquicos. Então, a formação conjugal tende a se manter, cristalizar em função da evitação do aparecimento de conflitos individuais. Eu falei isso também, né? O que é função da conjugalidade? Você entra na relação afetiva com expectativas, tá? Se essas expectativas, elas tendem
a evitar o contato de cada sujeito parceiro ou de um deles com seus próprios conflitos, a formação conjugal vai ter uma tendência a se cristalizar, quer dizer, a padronizar o cotidiano da relação, evitando o conflito, o aparecimento de aqueles conflitos que não se quer observar. Vamos ver aqui, ó. Eu trago a ideia aqui de um homem e um pai e uma mãe, tá? Família de origem dessa pessoa. Vamos pensar o seguinte, que essa história pregressa desse homem tem muitos conflitos não resolvidos. O que vai acontecer quando futuramente ele vier a encontrar uma parceira? Ô, gente, é lógico, né, que aquele drama da história do psiquismo daquele homem vai influenciar nessa formação conjugal, tá? Então, ó, ao formar um par conjugal, a relação tenderá a ser defensiva. Por quê? Esse homem não quer resolver os conflitos anteriores. Ao lembrar de determinadas situações em sua família de origem, a saída para ele seria o seguinte: nossa, quero apagar isso. Quem dera que apagando a gente pudesse deixar de experimentar ou vivenciar a força daquela história, né? Se pudesse ser assim, seria ótimo. Não é. A gente precisa reconsiderar, a gente precisa se ver novamente naquela história, para que a gente consiga dar um significado a nós mesmos e ao contexto de forma minimamente satisfatória, tá? Então, quando ao olhar para a nossa história a gente tem uma relia, a gente quer uma evitação, claro que a formação do par conjugal haverá uma tendência de ser uma formação aí defensiva. Aí eu coloco aqui, ó, frequentemente essas relações não são satisfatórias, mas paradoxalmente são relações que se mantêm, tá? Por quê? Porque a gente convive bem junto e ninguém toca em assunto que ninguém quer que se toque e vão seguindo, tá? Aí eu coloco aqui as causas, né, desse tipo de construção conjugal, relação defensiva. Muitas vezes são sujeitos pouco diferenciados de suas famílias de origem. O que significa isso? A interação atual, né, a conjugalidade, tende a reeditar histórias passadas, tá? O que são sujeitos indiferenciados ou pouco diferenciados de suas famílias de origem? A gente tem uma equação pertencimento-separação, que eu já falei em algumas aulas, vou falar em outras, que precisa ser muito bem resolvida. E essa resolução dessa equação é algo que se dá a vida inteira, tá? Então, para sermos pessoas, digamos assim, saudáveis, psiquicamente, emocionalmente falando, a gente precisa tanto se sentir pertencente a um clã, que é a nossa família, quanto nos diferenciar daquele clã, tá? Então, a gente vê que é uma equação, pertencer e separar. Quando a pessoa é pouco diferenciada, quer dizer que ela não conseguiu fazer o movimento de criar coisas para si, diferentes das construções anteriores da família, tá? Então ela vive muito igual, amarrada, até porque muitas vezes a própria família não permite essa diferenciação, tá? Como que isso aparece na conjugalidade? Simples, né? Você escuta casais falando assim, a pessoa, por exemplo, um casal recém-casado, a mulher vai fazer uma pizza, aí o homem fala assim: ah, tá boa, mas a da minha mãe tinha orégano, a minha mãe tinha cebola. Tem que enfiar a pizza da mãe na hora que tá comendo a pizza com a esposa, tá? Ô, gente, parece bobo, mas não é, tá? O que este homem está falando, porque eu tô colocando aqui homem, mulher fez a pizza, o homem tá comendo, o que este homem está falando com essa parceira? Se isso se repete, provavelmente vai se repetir. Tá? Ele está falando o seguinte: eu tive um modelo amoroso, porque todo mundo tem, com um cuidador, que normalmente é a mãe. Eu tive um modelo amoroso
e um tanto quanto, falando sem essas palavras, né, gente? Um tanto quanto indiferenciado na minha história, né? Que eu tô tão ligado a esse modelo da minha história, da minha família de origem, que tudo que eu vivo hoje, eu vou referendar lá atrás. Sem falar essa frase, a pessoa está falando isso, tá? Uma simples pizza que a mulher faz, o marido pode ser o contrário também, né? O marido vai virar, minha mãe tinha cebola, não tinha orégano, não tinha ketchup, não tinha mostarda, sei lá o que, mas vai fazer uma referência à pizza da mãe. Tá? Então, o que a pessoa está querendo dizer? Você vê no psiquismo, como é que é a estrutura psíquica dessa pessoa, que laço que ela está falando, o que ela está trazendo? Está trazendo um laço lá de trás com a mãe. Tá? Tem jeito de cortar laço, apagar laço? Não, nem é para cortar, por isso que eu falei que é aquela equação, pertencer e separar. Né? A gente costuma dizer, um lar só pode ter uma rainha. Tá? Então essa rainha que seja a pessoa escolhida para viver. Se você vai trazer a mãe para dentro do lar, ainda que na palavra, porque tem gente que traz de verdade, né? Vai ter duas rainhas na mesma casa. Claro que esse casamento não vai dar certo. Tá? Então quando a gente fala sujeito pouco diferente, agora pode ser a mulher com o pai também. Isso aí a gente ouve, estou falando do homem com a mãe, pode ser mulher com o pai, né? Ah, porque o meu pai fazia, porque isso não pode ser mulher com a mãe, né? Ah, porque eu quero ficar com contato com a minha mãe, porque a minha mãe fazia, porque minha mãe isso, porque minha mãe aquilo. Então você vê assim, gente, olha que simples. Aonde que está a aliança da pessoa? Está ali no casamento? Está construindo alguma coisa junto com o parceiro? Ou a cada passo que esse casal dá, um faz referência à família e o outro faz referência à sua família? Entendeu? Ou um mais do que o outro. Então é isso que a gente está falando, sujeito pouco diferenciados, não conseguiram afrouxar essas alianças anteriores em favor de quê? Dessa construção conjugal, né, que está sendo essa nova família que está sendo criada. Então, a interação atual tende a reeditar as histórias passadas, tá? Ainda vou trazer nesse vídeo para vocês um autor que ele fala o seguinte, ele conseguiu classificar as relações a partir de algumas categorias, é bem interessante isso aqui, e ele fala o quanto que as relações são satisfatórias ou insatisfatórias, tá? Então ele trouxe alguns parâmetros para classificar as relações. Olha, esse autor aqui é o Leeds, ele fala o seguinte, nós temos 4 tipos básicos, né, que é o que ele já trouxe para a gente, de relações considerando a estabilidade e o nível de satisfação no relacionamento, tá? Estabilidade e satisfação, vamos lá. Relação satisfatória estável é um tipo, ela é satisfatória e é estável. Relação satisfatória instável, o casal oscila muito, tem brigas, vamos dizer assim, instabilidade. Relação insatisfatória, tem muita instabilidade, porém estável, se mantém na insatisfação. E a última relação insatisfatória, eles não estão satisfeitos e são instáveis no cotidiano. Vamos lá, coloco aqui alguns gráficos que vai nos ajudar a identificar melhor. A primeira, os picos alto e baixo é o pico de instabilidade, tá vendo? Ó, subiu, desceu. E a linha reta é o tempo de estabilidade, tá? A satisfação não aparece aí no gráfico, é o que o casal vai trazer no discurso. Então a gente vê que tem espaços de estabilidade e poucos espaços de, vamos falar, crise, tá? A segunda, ela é uma relação satisfatória instável. Vocês estão vendo que o tempo de estabilidade diminui, tá? E tem mais tempo no cotidiano de instabilidade ou de crise. Tem casais que muitas vezes conseguem até marcar. A gente fica 2 dias bem e 1 semana bicudo um com o outro, tá? Brigando. É o tipo de relação insatisfatória e instável.
A terceira, uma relação insatisfatória estável, quer dizer, é uma relação que tem uma instabilidade, mas eles estão estáveis em quê, gente? Na insatisfação. Só que já acostumaram com aquilo, tá? É insatisfeito mesmo, ninguém acredita que vai melhorar e insatisfeito a gente vive, tá? Então ela tem uma estabilidade na insatisfação. E a última é uma relação muito instável, aquele casal que faz um auê danado, né? Roda a baiana e tem muita instabilidade e são insatisfeitos. Então vamos trazer aqui os conceitos. Olha, primeiro, as partes mantêm um acordo entre si e apresentam pequenos períodos de instabilidade, tá? Então eles conseguem, a partir do acordo, cumprir o acordo e viver bem, tá? Tem instabilidade? Tem arranca-rabo? Tem, mas a gente resolve, tá? A segunda, existe acordo entre as partes, porém com pouca efetividade, quer dizer, faz acordo, mas não conseguem cumprir aquele acordo, tá? Então eles entram em crise com mais constância. Os períodos de instabilidade são frequentes, mas os períodos de estabilidade, quando acontecem, são satisfatórios, tá? Então esse aqui é um casal que sofre muito, porque eles brigam. Aí quando estão bem, estão super bem. Então esse tempo do super bem, lógico que vai fazer o casal acreditar e desejar uma mudança no tempo da crise ou da insatisfação, tá? A terceira é uma relação aqui, eu já estou chamando de defensiva, vocês vão vendo que eu já trouxe esse termo aí várias vezes, né? O acordo implica, olha só, a evitação de problemas, tá? De forma o quê? Ninguém começa um casamento falando, vamos evitar os nossos problemas. Não, simplesmente casam, tá? Por isso que a gente fala da força dos aspectos inconscientes. Então o acordo implica evitação de problemas. Por isso eles são estáveis, vão evitar, ninguém fala de problema. A gente sabe que tem, mas não vão falar. Ele não fala, ela não fala. O casal apresenta pouca troca afetiva e troca efetiva entre os cônjuges. Vivem juntos, mas não tem intimidade, que eu estou chamando intimidade aquele desnudar-se subjetivamente, tá? E a última, a relação insatisfatória instável. Os períodos estáveis são curtos e os instáveis são longos, tá? Não se chega a nenhum acordo. Há a tendência que somatização, claro, né, gente? Você vive brigando, vai adoecer. Em algum lugar tem que sair o excesso, essa carga de crise, de confusão que não se resolve, tá? Então, aqui eu gosto de fazer uma pergunta que é o seguinte: um desses 4 tipos não chega no consultório. Eu vou fazer pergunta, estou falando sozinha agora, né? Vou ter que responder. Qual deles não chega no consultório? Vocês pensem antes, dá uma pausa aí, quem quiser fazer um pouco de reflexão, que é legal, né? Pensar um pouco qual desses tipos não chega no consultório. Quando a aula, eu estou com os alunos, né? Eles trazem a resposta antes de eu falar, mas é a terceira. Tá? A relação insatisfatória estável não chega no consultório. Por quê? Porque o casal se estabilizou na insatisfação, então não tem demanda, tá? É interessante porque quem vê que o casal vive ruim são os filhos. Eles que falam, nossa, vive ruim, como é que vive mal mamãe, papai, vive brigando, não sei o que e tal, mas o casal se mantém, tá? Então, em torno, aqueles que vivem em torno percebem que o casal, ele é um casal adoecido, mas o próprio casal se mantém, tá? Então, nessa videoaula a gente trouxe aí as dimensões inconsciente e relacional para pensar um tanto o quanto que aquilo que aparece, que pipoca no cotidiano tem sua raiz aí no inconsciente. E na próxima aula a gente vai falar da entrega ao ressurgimento do eu.